.com.br/Globo News. Lá em São Paulo, Ana também tem um convidado, né, Ana? Tenho sim, Raquel. Aqui em São Paulo está o economista Fernando Blanco. Ele é diretor de crédito da Associação Nacional dos Executivos em Finanças, a ANEFAC. Bom dia, Fernando. Bom dia. A gente começa por aqui, direto ao ponto, para começar o nosso debate. Vamos falar das responsabilidades de cada um. Não deveria ser responsabilidade dos bancos e das financeiras deixar bem claro, ser bem transparente em relação às condições e os riscos da tomada de crédito pelo consumidor, porque nem todos os consumidores estão informados sobre o que significa tomar um crédito. Prazo, valor total de pagamento, eles estão preocupados em saber se vão conseguir pagar a parcela, se ela entra no orçamento, no salário. Deveria ser uma prática dos bancos e como exigir que seja, Fernando? Pois é, eu acho que essa situação do endividamento da população, principalmente dessas classes emergentes, que está havendo uma migração da E para D, da D para C, ela é tão grande que ela deveria ser compartilhada. As instituições financeiras, as instituições que provêm crédito, elas deveriam sim melhorar em muito a forma com que elas se comunicam com o seu cliente. Já existe um ótimo trabalho em site, nos websites dessas instituições, mas a maioria das pessoas que estão tomando esse crédito não entram nos websites. E essa responsabilidade deveria ser passada para o gerente lá na ponta, aquele que fecha o negócio. Eu acho que o governo também deveria ter um posicionamento um pouco mais forte. Já existe uma ação nas escolas, tem um projeto piloto, mas eu acho que deveria ir além. Algumas coisas deveriam ser feitas, inclusive em nível de mídia de massa, para que as pessoas tivessem bem claramente a gravidade da situação. Seu Zé Fernandes, assim como o Fernando estava falando lá em São Paulo, essa questão da educação e também do compartilhamento da responsabilidade, porque hoje em dia qualquer consumidor recebe uma enxurrada de oferta de crédito por telefone, você recebe na sua casa um cartão de crédito que você não pediu, aí até cancelar é um trabalho imenso. Quer dizer, a responsabilidade não deveria ser justamente também dessas operadoras de bancos e de financeiras, porque quando a oferta de crédito é feita, aí o consumidor aceita ou não. Agora, quando o consumidor chega a se endividar ao ponto que ele não consegue mais pagar e quebra, a responsabilidade é só dele. Bom dia, Raquel, bom dia, Luciano, bom dia a todos. O que ocorre é o seguinte: o Código de Defesa do Consumidor prevê informação clara, precisa e absoluta, ou seja, tem que informar o consumidor aquilo que ele está, aquele contrato que está sendo passado para ele. Isto tem que ser presente. Com relação aos endividamentos, a gente vê isso toda hora, e isso realmente é um problema muito sério. Por quê? Porque não há um equilíbrio nessa relação. Aquele que oferece o crédito tem tanta responsabilidade com aquele que toma o crédito. E é muito importante que isso fique claro, que fique bem objetivamente feito nessa relação entre o tomador e aquele que empresta. E os órgãos de defesa do consumidor vêm atuando nesse sentido, orientando o consumidor. E é importante que antes que esse tomador de crédito vá tomar esse crédito, que primeiro leia o contrato atentamente, tudo que for oferecido a ele, não só verbalmente, como em propagandas que se vê por aí, pelos jornais, pela mídia, tem que fazer parte desse contrato. Então é importante que ele faça isso. E além disso, se assim mesmo ainda tiver alguma dúvida, consulte o PROCON, ligue para o telefone 151. Esse telefone é nacional. Em qualquer estado que o consumidor estiver, ligar para 151, vai ser atendido pelo PROCON. Antes de assinar o contrato, leve esse contrato, leve essa cópia aos órgãos de defesa do consumidor, que ele dará explicação a ele e estará junto com ele nessa assinatura desse contrato. Eu queria fazer um perfil mais ou menos aqui do consumidor, né? De acordo com a Associação Comercial de São Paulo, os mais endividados, os brasileiros mais endividados até agora, eles têm entre 20 e 40 anos e ganham entre 2 e 3 salários mínimos. Eu queria, Marco Aurélio, que você avaliasse esse perfil, né? E onde mais que ele deve ter cuidado, né? Diante desse perfil, né? Fazer uma avaliação desse perfil, qual tipo de compra, qual tipo de operação financeira que ele deve ter mais cuidado? Então, Luciano, Raquel, secretário, Ana, demais, é um prazer estar aqui novamente. A discussão aqui, eu acho que é uma discussão da diferença entre informação e formação, Luciano. Nós estamos lidando com um perfil de consumidor que está no auge da sua atividade física, intelectual e que busca a satisfação das suas necessidades através do consumo, mas que nem sempre está atento para a educação continuada. E educação é uma coisa que a gente tem que ter a vida inteira. Pois bem, educação financeira é um componente importante desse processo. E no que consiste a educação financeira? Na gente prestar atenção muito bem nas coisas que estão escritas, naquilo que a gente está assinando, no que nós estamos nos comprometendo. Dívida é sempre um compromisso que nós deixamos de cumprir hoje para cumprir amanhã.
Então é muito importante a gente saber o que nós vamos estar nos deparando como desafio amanhã e como que nós vamos estar preparados quando chegarmos lá. Professor, eu queria ir para São Paulo falar com o Fernando, falando sobre justamente essa questão de educação que você falava anteriormente, Fernando. A gente tem um comentário aqui de um assinante, o Wagner Rodrigo Alves, ele disse que nunca esteve tão endividado, facilidade de conseguir crédito foi uma das razões para eu me endividar, ele coloca aqui. Agora, essa questão da educação também é muito importante, o bom senso, além da educação, né? Porque a gente vê consumidores fazendo compras de supermercado, compra do mês, com cartão de crédito. Quer dizer, é uma dívida que ele está assumindo, que ele tem que assumir todo mês e que ele está sempre adiando ou aumentando a sua conta. Quer dizer, também falta, além da educação, um bom senso do consumidor na hora de usar o crédito, não falta? Pois é. A questão aqui é que, no fundo, isso é educação ou ausência de educação. As pessoas não entendem o que é crédito, elas não entendem que crédito não é presente. Nós fizemos no passado uma pesquisa com estudantes que tinham uma conta especial num banco que eu trabalhava, que é a chamada conta do estudante, conta universitária. Eles tinham um cheque especial dado, concedido, e eles achavam que aquele cheque era um presente. E universitário. Então a gente está falando com uma camada da população que supostamente deveria ter mais que bom senso, mas também um nível educacional adequado.